Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja na nossa mente e no nosso coração, né? Sempre. E conforme a Regina falou, que o estudo da tarde de hoje seja proveitoso para nós encarnados e desencarnados aqui presentes, e que o estudo vá conosco, né? Porque um estudo que só serviu para a gente falar, ai, que lindo, ai, que chato, né? Não serviu, né? Vamos abrir nossas percepções para o estudo, para a gente melhorar a nossa vida, melhorar a nossa encarnação, porque nada mais as palestras e os estudos sistematizados servem para a gente alavancar mais a nossa encarnação, né? Para a gente botar mais em prática e começando a retirar o homem velho para entrar o homem novo, né? Ainda mais nessa nova era que já se iniciou, nesse planeta de regeneração que todos vamos juntos, graças a Deus, mas que possamos ir juntos fazendo a regeneração do planeta, né? Não ficando estacionado, vendo como é que vai ser. E hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, 702 a 710, que é o capítulo 5 da Lei de Conservação, né? Que fala sobre o instinto de meio, o instinto e meio de conservação. E eu convidei os espíritos, né, do Evangelho, no capítulo 2, item 6, para dar um introite a essa palestra de hoje. E eles nos ensinam o seguinte: o homem instintivamente procura o seu bem-estar, e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de extrair o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelindo que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. E Kardec pergunta, na questão 702, o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racional, e em outros. E o instinto maquinal nós podemos ver claramente nos pintinhos, né, atrás de sua mamãe galinha, e quando ela começa a espalhar a terra e fazer cocó, cocó, os pintinhos vêm todos sabendo que ali é o local onde eles vão ter que procurar a sua comida. Nós temos os macacos, né, que pegam espécies que nem são as deles para poder assumir aquele bebê que foi abandonado porque a mãe morreu, foi caçada. E o macaco ele tem por hábito pegar esses bebezinhos de outra espécie e assumir como dele instintivamente. Temos cães, que tem alguns que só faltam falar, né? Eu tenho um neto, o João, que é o mais novo, e o meu filho tem um bulldog francês que se chama Fubá. E o Fubá é a coisa mais querida. Eu juro que tem horas que ele vai falar comigo, mas não fala. E quando o João era bebezinho ainda, eu fui para frente da casa, assim, na varanda, e tem um degrauzinho que aí vai jardim e continua a casa, né? E aí eu botei a colcha do João, para o João já estava querendo engatinhar, e aí o João vinha engatinhando, e conforme ele ia andando, o Fubá deitado ia impedindo que o João caísse nesse degrau que daria para a continuação da frente da casa. E o João tentava engatear, e o Fubá ia indo, e o João indo. E o Fubá me olhava com aquele olhão arregalado, né, que o bulldog tem. E aí, quando ele viu que eu estou observando o Fubá, eu falei assim, gente, mas é muita inteligência, né? Esse instinto do animal. E aí, quando ele viu que eu não ia fazer nada, ele foi e pegou o João, a manta, e levou o João para dentro da sala, puxando pela manta, e me olhou assim, vê se tu se toca, né? Vê se tu toma conta direito dessa criança, né? Não vai despencar aí pela ladeira abaixo. E é muito fofo, né? Eu adoro cão. E nós temos também um grande exemplo, né, que agora tem passeado aqui pelas nossas águas, né, a baleia jubarte, né, que elas vêm junho, julho, para as áreas mais quentes, que já se alimentaram lá, nas áreas mais frias, e ficam aqui até novembro, dezembro, que é quando elas acasalam e têm seus bebês jubartes. E quando ela tem o seu bebê, e quando o cordão se rompe, o bebê nasce,
ela leva o bebê, jubarte, que pesa de 800 quilos a 1 tonelada, já nasce fofo, né, criatura, e ela leva até para a superfície para que ele possa respirar pela primeira vez. E, em seguida, o bebê desce e é quando ele vai mamar pela primeira vez. E temos instintos racionais, né? Que somos nós, que a gente, mediante uma coisa que apareça na frente do carro, a gente freia, se sente um calor, a gente retira a mão, né? Infelizmente, hoje em dia, quando escuta um barulho de tiro, a gente se joga no chão, que é lamentável que isso esteja acontecendo. E isso é o nosso instinto, porque esse instinto sempre nos leva que a gente venha a ter um bem-estar, né? É instintivamente todos nós procurarmos vivermos bem, todos nós procurar tirar o que está nos incomodando e colocar o que nos favorece. E Kardec continua perguntando: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí os espíritos respondem: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Deus lhes deu a necessidade de viver, eles sentem instintivamente, sem disso se aperceberem, que é a preservação da espécie, né? Porque se a gente não tivesse esse instinto, a gente se atravessava a rua sem olhar para o lado. E o que os espíritos quiseram dizer exatamente com o cumprimento dos desígnios da providência? É que cada ser vivo tem a sua função, tem a sua missão, tem o seu objetivo no ecossistema, inclusive. Todos nós não estamos aqui de bobeira, né? Os animais, por exemplo, os pássaros, as abelhas, elas têm a missão de polinizar. E o que está acontecendo agora, e o que é importante, para os frutos, as sementes, as plantas, porque se não há polinização, não tem como isso acontecer. E isso está sendo muito preocupante para os... Ai, desculpa, eu estou resfriada. E o que aconteceria se não houvesse abelhas, né? Tem um estudo que está havendo... Ai, desculpa, gente. Desculpa, estou muito resfriada, muito mesmo. E são os principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade da Terra. E quais seriam as consequências do desaparecimento das abelhas? Sem as abelhas, tanto a renovação das matas e florestas, como a produção mundial de frutas e grãos ficariam comprometidos. O equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade sofreria um sério impacto, o que afetaria diretamente o ser humano de diversas maneiras. E houve uma reportagem numa emissora X que os apicultores do Rio Grande do Sul estão muito preocupados porque, né, a produção de abelhas... Eu vi até nessa emissora, amanhecia, eles pegavam com pá milhões de abelhas mortas. Pegava assim com a mão aqueles montes de abelhinhas, tudo mortas. E isso tudo em função dos venenos que eles colocam na plantação. A associação que representa o setor de apicultores diz que mais de 6.000 colmeias aparecem mortas, né? Eles dizem também que as abelhas foram encontradas vivas, as que forem encontradas vivas, elas têm que ser higienizadas, tem todo um processo, porque elas já estão contaminadas. E ninguém se preocupa, porque está se morrendo milhões de abelhas. Milhões. E essa associação ainda nos diz que estima que mais de 150 toneladas de mel deixaram de ser entregues em todos os estados. E isso tudo em função do agrotóxico que é utilizado na lavoura, né? Conforme nós já estamos sempre fazendo aqui esse alerta, né, que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, temos que mudar a nossa forma de viver, temos que mudar a nossa forma de proceder, porque o mundo está mudando. O mundo está gritando e pedindo socorro, né? Não dá mais para as coisas continuarem assim como estão.
E tem um alerta no Rio Grande do Sul, que eles, é um estudo que tem, que disseram que de dezembro de 2018 a janeiro de 2019 foi registrada a perca de cerca de 5.000 colmeias, o que equivale a 4 milhões de abelhas. E isso vem acontecendo sem que ninguém faça nada, né? E Albert Einstein nos fala o seguinte: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Olha quanto tempo ele já disse isso, né? E as nossas abelhas ainda continuam morrendo. E qual o objetivo dentro do ecossistema, o ser humano? Primeiro, evitar isso tudo, né? Primeiro, é mudar, exatamente como nós já estamos fazendo, mudar a nossa forma de se comportar, né? Estamos num momento novo, temos que ter pensamentos novos, comportamentos novos, temos que nos preocupar com o copinho que a gente gasta mais, porque eu tenho o meu copinho cor-de-rosa, do tipo da Regina, não, do tipo não, da que eu comprei aqui. E para onde quer que eu vá, eu levo o meu copo. Que, pelo menos, eu sou uma pessoa que é menos um copo que vai ser utilizado de plástico, né? Quando vai servir alguma coisa, eu pego o meu copo. Inclusive, a minha aluna falou para a gente secar o copo, porque ele mofa por dentro. Ele tem que ser sequinho. Foi uma aluna minha que disse. E a vida é necessário o aperfeiçoamento dos seres, não é verdade? Nós não estamos aqui para aprender, para se reformar, para reparar os enganos cometidos anteriormente. Nós não estamos aqui a passeio. Graças a Deus, nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos nessa virada de provas e expiações para a regeneração, que com todos nós, com um grande objetivo de mudar a forma de pensar e agir. Porque o planeta está sofrendo e nós somos causadores disso, está acontecendo também. Isso já vem acontecendo há muito tempo. E temos que aprender a viver de uma forma ecológica, porque essa forma vai ter que ser daqui para frente. Kardec continua perguntando: tendo dado o homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? Sim. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-los. E aí nós temos, né, da terra, nós tiramos as raízes, que é a batata, o aipim. Temos legumes, verduras e frutas. Dos rios temos os peixes, as ovas, lagosta, camarão, caranguejo. Dos animais temos a carne, o leite, o couro. Das plantas temos a renovação do ar. Então, Deus não ia nos colocar num orbe, num planeta, em que a gente não tivesse condição de subsistir aqui. De jeito nenhum, porque isso, a princípio, já seria crueldade, né? E Kardec continua perguntando: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos respondem: imprevidência não é a natureza. Imprevidente não é a natureza. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Ingrato, o homem o despreza a mãe natureza. E aí nós vemos a ganância do ser humano, né? Nós vemos a forma desmedida de querer ganhar dinheiro, né? Eu acho que todo mundo teria, se o mundo tivesse a certeza da pluralidade das existências, a certeza de que o que deixarmos, quando voltarmos, é o que nós vamos encontrar, as pessoas teriam mais, a humanidade teria mais consciência. O desperdício é sempre o responsável pela escassez do alimento? Não, né? Nem sempre. O que é? O que a escassez vem de onde? Da falta de ética, da falta de responsabilidade e da falta do senso ecológico, principalmente. Quando nós estamos matando o nosso orbe e nós só temos essa casa para morar. Nós não temos outra casa para morar. Eles mandam seus foguetes para a Lua, para Marte, para Vênus, mas até no momento, o lugar que nós temos para morar é aqui. Aqui é a nossa casa. E a nossa casa nós temos que cuidar, porque é o único lugar que nós temos.
E aí, o que acontece? Começa a haver as poluições dos rios, né? A poluição das florestas, um enorme desmatamento. Quando fazem aquela vista de cima panorâmica, quantos buracos já tem na floresta amazônica? Poluição do ar com as fábricas que ficam jogando aquelas fumaças incessantemente, né? Nos mares, os plásticos, os copos. Por isso que esse vídeo é interessantíssimo sempre ser passado, para que tenhamos sempre a consciência que aquele plástico que a gente está usando, ele vai voltar contra nós um dia. Os oceanos terão mais plástico do que peixe em 2050. E esses foram os dados divulgados no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu 27 a 25, na cidade de Davos, na Suíça. Ou seja, 2050, gente, já está aí. Eu, quando comecei a trabalhar, tinha uma pessoa se aposentando que disse para mim, falou assim, pois a gente começa trabalhando achando que nunca vai chegar e é como se fosse um piscar de olhos, e hoje eu já estou aqui me aposentando, e é verdade, eu sou aposentada. Né? Trabalhei 35 anos, que foi um piscar de olhos. 2050 não está muito distante da gente, não. Está aqui, nas nossas costas. E daqui a pouco os nossos mares vão ter mais plástico, mais copos, do que peixe, gente. Já tem estudos e documentários em mares que tem aquele mar de plástico tudo junto e matando nossos peixes. Eles comem esses produtos e que depois nós vamos comer esse peixe em que ele comeu esse plástico. E é preciso, nesse fórum foi falado também, que é necessário repensar a embalagem das coisas. Né? Não dá para os produtos serem embalados mais do jeito que vem vindo sendo. Temos que ter situações, como os supermercados estão tirando os sacos plásticos, né? Estão colocando sacos descartáveis, e ainda tem gente que diz que acha isso um absurdo, que como é que vai levar a sua compra para casa. Porque tem muita gente que não tem consciência para onde nós estamos indo. Né? E o SEMA, ele atua de uma forma muito importante. É um ensinador, né? É um educador. Eu falo que o SEMA é uma universidade, porque todos os instrutores, nós colocamos um filme e falamos para todos os alunos sobre isso tudo que foi passado aqui. E os alunos são os multiplicadores. Os alunos levam esse conhecimento para as suas casas. Né? Seus filhos, meus netos menores agora, eles têm os seus copinhos plásticos que eles levam para cá, para a escola também. A escola também tem que começar a ensinar uma nova forma da criança se comportar nesse novo mundo que ela está ingressando. Porque não dá mais para a gente ignorar que a qualidade do nosso ar está muito ruim. Não dá mais para ignorar a importância da reciclagem. A reciclagem é pegar um produto que acabou e pegar ele e transformar ele num novo produto. Eu tenho uma amiga que a gente trabalha com um grupo da comunidade. E um dia, ela hoje em dia, a casa dela, outro dia entrei no carro dela, parece que eu estava entrando naqueles negócios que coloca lixo na rua de construção, que a Conlube vem passar, porque, em função de um pé da mesa dela ter esfolado, ela se machucado, ela começou a lixar. Aí você vê como os espíritos despertam na gente o que a gente já tem conhecimento. E com isso, ela começou a confeccionar cadeira, mesa, com madeiras que ela encontra na rua, que ela bota dentro do carro, e agora ela está fazendo uma caminha, um bercinho, para uma moça da comunidade que vai ter o seu bebê. E ela nem sabia que sabia fazer isso, que ela é cheia de mimimi. Eu nunca consegui imaginá-la fazendo esse tipo de trabalho com prego, martelo, toda empoeirada que tem que lixar. E cada um contribui da forma que pode. Porque o objetivo o quê? É diminuir o lixo no mundo. Né? Aprender a utilizar a comida até o fim, até a sua casca. Né? Eu tenho nesse grupo que eu trabalho, tem uma pessoa também que ela é chefe, e ela ensina a fazer sobremesa com as cascas da laranja, com a casca da abóbora. Então, daquele produto, do que a gente joga fora, tudo se come. E como nós jogamos fora, com o mundo passando fome do jeito que passa. E dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza.
né? Como é importante essa nossa nova visão. Eu fui na autorizada pegar o meu carro que eu tinha deixado lá para fazer um concerto e, dando uma olhada no pátio, eu vi que o modelo do meu carro não tinha step. Ainda abri a mala, abri tudo. E aí eu chamei o vendedor, perguntei por que não tinha step, né? Como é que se fazia assim, quando furava o pneu? E ele disse que os carros que vão ser feitos daqui para frente, nenhum deles mais terão step, com o objetivo de economizar pneu. Que tem um produto que coloca dentro do pneu. Quando o pneu fura, esse produto entra no... É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Quem tiver interesse, vai na internet. Que esse produto, quando fura, ele entra no buraco, que se expande. Aí ele deu uma explicação linda, maravilhosa, que o buraco dá tempo de você andar não sei quantos milhões de quilômetros até você ir... Hã? Alguns quilômetros, gente. Não me canse, por favor. Com o pneu furado para poder trocar. Então, a gente vê como a metodologia, a mente das pessoas já estão mudando, né? Além de baratear, é menos um pneu a ser gasto. Concorda? É menos um pneu a ser utilizado. E, assim, as coisas vão começando a mudar mesmo. E nós temos que acompanhar essa mudança, né? Os descartes de pilha e bateria. Eu, pelo menos, eu nunca sei o que eu vou fazer com minha pilha quando acaba. Que ótimo que fiquei sabendo hoje que aqui tem um descarte. Um local correto para se colocar esse lixo para ele ser reciclado. Não é verdade? Como isso é importante. Todo mundo trazendo suas pilhas e baterias para cá. E Kardec continua perguntando: por bem da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Somente? E eles dizem: deves entender de tudo que o homem pode gozar nesse mundo, né? Fora tudo que o solo nos oferece, nós ainda temos uma coisa preciosíssima, que é o oxigênio, né? Quando, algum tempo atrás, eu vi que uma moça foi baleada numa universidade, ali no Rio Comprido, né? Estácio de Sá, não foi? Em que a moça linda, levou um tiro dentro da universidade. E uma vez o jornalista perguntou a ela deitada lá, mal, que o que seria felicidade para ela. E a felicidade para ela era poder respirar sem um aparelho de oxigênio, que ela dizia que incomodava muito. E nós fazemos isso naturalmente. Isso não veio da terra. A gente respira, o ar não está muito bom, mas é o que nós temos nesse momento. Nós temos o sol que nos aquece, que é bom para a plantação. Temos a chuva que lava toda a atmosfera, retirando, fora molhar o solo, ela retira todos os miasmas da atmosfera. Como chuva é bom para a atmosfera poluída, e não só poluição da gente, não. Poluição das nossas mentes com pensamentos ruins. Então, ela lava tudo. O vento que nos refresca, as estrelas que os poetas tanto se inspiram, né, para fazer poemas. Outro dia eu fui num lugar tão escuro que eu nunca tinha observado como tem estrela no céu. Porque na cidade grande, a luminosidade, a gente não tem essa visão do céu, né? E eu fiquei assim, parece que eu tinha visto o céu pela primeira vez. E fiquei horas olhando o céu e vendo as estrelas correndo de um lado para outro. Falei, gente, só Deus mesmo para fazer isso, né? Uma coisa tão linda. Temos a família, que é o nosso porto seguro, né? É o nosso local de reparação, é o nosso local onde nós viemos a aprender e a ensinar, é o nosso local onde nós viemos resgatar todas as situações enganosas. E, certamente, a gente sempre sai melhor da encarnação do que entrou. Temos os amigos, que tem coisa melhor que amigo, né? Poder tomar um café. Eu adoro café. Tomar um café de tarde, né, Anabela? Nossa, que delícia! Uma boa risada. Isso tudo que a vida nos oferece, né? Uma boa palestra, ou até não tão boa assim, né? Tem alguns que dormem, né? Esse dormitório, que às vezes as pessoas vêm daquele soninho gostosinho. Então, mas é muito gostosinho mesmo. E isso daí, nós temos muitas coisas que a vida nos oferece, além do solo, e que muitas das vezes nós não damos valor, né? Quantas vezes muitas pessoas gostariam de estar aqui assistindo uma palestra
e não podem chegar aqui, né? Quantas pessoas, ou porque estão doentes, ou porque estão cuidando de doentes, né? Ou por situações diversas. Como uma vez uma pessoa me falou que não podia vir à palestra, que o marido não deixava. Porque ainda existem essas situações também. E o que nós temos responsabilidade de fazer do nosso lar um lugar bom, né? Nós temos que encontrar palestra em que o marido não esteja em casa, né? Desculpem os maridos, né? Para que possa vir e assistir palestra, levar todo o conhecimento para o marido. E continuando, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância, a que se deve atribuir a isso. E os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens e, mais das vezes, a si mesmo. Basta que o homem olhe para a terra, não com indolência, e sim com ardor e perseverança. E isso eu me lembrei de uma reportagem que eu tinha visto há algum tempo. É o Clube da Horta, em Curitiba. Vocês já escutaram? Gente, é um espetáculo. São 433 canteiros numa área imensa dentro da metrópole. E essa área, esses sócios, eles são responsáveis pelos seus canteiros, e nesse canteiro eles plantam e colhem. E aí tem vários depoimentos de pessoas que já levaram seus filhos, os seus filhos já levaram seus filhos, ele serve como terapia, ele serve como emagrecedor, porque um depoimento é que o homem disse que ele era gordo, e aí quando ele começou a plantar, ele começou a comer o que ele plantava, né? Que era alface, tomate. E em função desse canteiro que as pessoas são sócias, eles divulgam tanto que tem uma fila enorme de pessoas querendo entrar sócio para esse Clube da Horta, lá em Curitiba. E eles já começaram, dentro de suas casas, ter os vasinhos com salsa, cebolinha, aqueles temperinhos que se usa na cozinha, porque nós temos que aproveitar todo o espaçozinho que nós temos para que a gente faça da nossa vida tenha uma qualidade melhor. Sem contar o bom exemplo que a gente dá para os nossos filhos do respeito à terra, né? A terra a gente tem que respeitar, porque é a nossa mãe, né? É dela que nós precisamos para continuarmos aqui. E sem continuar, imagina, aí tinha um monte de criancinhas que ia tirando matinho. Quando eu era criança, a minha mãe, nós éramos 4, coitada, eu não sei como ela resistiu àquilo, bravamente. Então, cada um de nós tínhamos um canteiro enorme. Eu não sei se o canteiro era enorme ou se eu era muito pequena, porque me parecia assim, uma coisa assim, dessa altura, que para eu tirar o matinho do meio do canteiro, tinha quase que subir no canteiro. Hoje em dia eu estou começando a achar que eu deveria ser pequena, né? Porque quando a gente cresce, tudo fica pequeno depois, né? E todos nós éramos responsáveis pelo nosso canteiro. Só que aquilo a médio e longo prazo virou um problema, né? Porque minha mãe já saía dando alface, couve, aí um outro canto ela fez uma criação de galinha e pato, aquilo proliferava, era uma barbaridade. A casa tinha galinha e pato para tudo que era canto. E esses canteiros, hoje em dia eu vejo como era bom para a gente. Nós estávamos atacados assim, pintando e bordando, ela botava todo mundo para regar, molhar seus canteiros. Você está muito nervoso, vai lá para o canteiro. Então, em vez de dar castigo para a gente, como as outras mães davam, o nosso castigo era ir para o canteiro, e ali a gente se distraía e realmente a gente se acalmava. Era muito bom. E continua respondendo essa questão, os espíritos nos falam: sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meio de que se utiliza a providência para se experimentar a constância, a paciência e a firmeza, né? Há situações em que não dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação uma consequência? Tem, né? Temos, não no nosso país, mas tem terremotos, maremotos. No nosso país tem casa que cai, né? Cada país tem a sua situação. Temos tsunamis, temos as perdas financeiras. Então, acontecem situações na nossa vida que, independente que a gente queira ou não, ela aconteceu, independente da nossa indolência ou não. E os espíritos continuam respondendo: é isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual saiba ele de antemão que viria a estar exposto. E o que os espíritos quiseram dizer sabia de antemão?
houve um planejamento reencarnatório para que aquilo acontecesse. Houve um planejamento que haveria necessidade que aquele espírito passasse por aquele problema, né? E ele continua: seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. E aí temos um caso do livro, você vê quando a gente aceita bem a prova, né? Do livro Céu e Inferno, que é o espírito Samuel Felipe, que é naquela parte dos espíritos que são os espíritos felizes. E ali ele era um espírito bom, cuidava de todo mundo, ele tinha uma vida muito miserável, e a prova que ele veio era de paciência e amar os seus inimigos. E quando ele dá seu depoimento, e teve uma vida muito rude, a ele lhe faltava tudo. Ele falava que ele estremecia só de pensar que ele pudesse vir a falir, que ele pudesse ter que retornar aquilo tudo, e que essa prova lhe serviu para que ele pudesse se adiantar na sua evolução. Então, quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, e nesse momento o mundo passa por muitas dificuldades, né? Que muitas vezes nós pedimos no nosso planejamento para que a gente pudesse alavancar, para que a gente pudesse quitar situações anteriores e para que pudesse ter encarnações melhores. Às vezes, a gente deve refletir um pouco mais quando começar a reclamar das coisas que nos acontecem. Por que estou passando isso? Por que estou passando aquilo? Porque, muitas vezes, nós participamos desse planejamento. Nós participamos da organização do nosso corpo, né? E aí a gente reclama porque o meu estômago dói. Dói porque a gente precisa que ele doa, né? Para que a gente não venha cometer os excessos de outras encarnações. E, na pergunta 710, nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? E aí eles respondem: tem, mas seus alimentos estão em relação com a natureza do seu corpo. Nós ainda temos um alimento muito rude, né? Carne, frango, né? São alimentos muito pesados, porque o nosso corpo ainda é muito rude também. Eu me lembro naquela passagem lá de André Luiz, né? Quando chega lá, morrendo de fome, ele é servido uma sopinha. E olha que nosso lar é uma esfera dentro do umbral, né? Não estamos falando de mundos felizes, não. Então, ali, a alimentação já é uma sopinha. Quando o amigo dele, o Lisas, convidou ele para o jantar na casa da mãe, né, que todo mundo foi, e ele crente que ia encarar um arroz, um feijãozinho, né, bem temperadinho, aquele bifinho com bastante gordura. Aí, quando tira, aquele caldo. Hã? Uma sopinha, né? Aquele caldo, aquela água meia que barrenta. Então, aí a gente vê como... né, aquela aguinha. Ele disse que era gostoso, mas acho que foi mais por educação, né? Mais por educação, porque quando a gente vê aquilo, a gente fala: meu Deus, nham, 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 né? Que delícia. E aí, no livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem um capítulo que fala sobre desperdício. Eu peguei só uns pequenos pedaços, que já não temos muito tempo, né? 13 minutos. Hã? 13, né? Então, ele começa dizendo assim: há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos outros lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora produz ausência em outros lugares. E como jogamos comida fora, né? Como podemos reaproveitar aquilo tudo? Eu me lembro, eu tenho eu chamo de anjo da guarda da minha família como um todo, porque ela serviu a todos nós indistintivamente, em todos os momentos de nossa vida separadamente, a qual sou muito grata, muito mesmo, graças a Deus por ela estar ali, muito. E a Graça, ela sempre teve esse conceito. Tu vê, é uma pessoa simples, analfabeta, que por mais que ela tenha feito o curso 99, 78, 52, aqueles cursos todos que tinha antigamente, ela não conseguiu se alfabetizar. E um dia eu estava com uma amiga na minha casa, e ela, Graça, serviu um soufflé,
E aí a minha amiga, nossa, que delícia! Esse soufflé de quê? Ela é de resto. Eu falei, gente, eu quase que eu fui para baixo da mesa. Eu falei, mas Graça, como é que você me fala isso? De resto, dona Wanda? Aí ela assim, como assim? Peguei todas as sobras que tinha dentro da geladeira e fez um soufflé. Quando ela falou isso, gente, eu queria me atirar do 12º andar. Tava uma delícia aquela comida de resto. E a gente tem que aproveitar os nossos restos, que a gente é um bando de pouquinho. E nós temos que, gente, já ter isso em mente, porque o que a gente vai jogar fora vai nos fazer falta. Se não for nessa encarnação mesmo, vai ser em outra. E a gente tem que pegar os nossos restinhos e transformar em outras coisas. É claro que a nossa secretária não precisa dizer para nossas visitas que estão comendo o resto, né? Que é uma situação meio desagradável, mas que estava uma delícia, estava. Porque ela, gente, até um alface que ela mete a mão fica bom. Tem gente que veio com esse dom, né? De cozinhar, o arroz com feijão dela é bom. Gente, quando eu estou de regime, eu não passo nem perto da casa da minha mãe. E ele continua dizendo, passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus efeitos ficarão guardados até o retorno, porque nós vamos retornar. Tudo que nós não fizemos e ficou por fazer está aqui guardadinho para todos nós. Todos nós vamos voltar, tipo assim, agora vamos continuar da onde você parou. Gastou muita água, né? Vai tomar menos banho, né? Não aprendeu ainda a desligar o chuveiro com aquela cabeleira cheia de sabão? Da outra vez você vai para lugar que não tem água, porque a vida é assim, né? Ação, reação, causa e efeito. Vamos começar a aprender a tomar banho. Aquele banho que a gente ficava embaixo da água horas, acabou. Não existe mais. Os teus efeitos ficarão guardados a teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã, não os duvide. Sou eu que estou dizendo isso, não. Joana de Ângeles, 5 minutos. Já que faltam 5 minutos, vocês já sabem tudo que tem que fazer, na verdade, já sabem que vai retornar da onde parou, vamos diminuir o tempo do banho, vamos diminuir a quantidade da água, né? Porque é o que nós precisamos fazer. E já que temos só 5 minutos, eu vou terminar com uma homilia do Papa Francisco, que eu sou apaixonada por ele. Ele é espírita, mas não sabe. Ele é muito querido, gente. Ele é um espetáculo, adoro aquele Papa. E eu peguei alguns trechos, porque a homilia é muito grande, né? O nosso tempo aqui é muito curto, 5 minutos não dá para nada. Então, ele, resumindo, pegando pedaços aqui e ali, ele diz o seguinte: você pode ter defeito, ser ansioso e viver alguma vez irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Se você pode impedir que vá em declínio, muitos lhe apreciarão em lhe admirar e o amarem. Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidente, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar força na simplicidade, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo e amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender as lições do fracasso. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios e incompreensões, períodos e de crises. Quantas pessoas estão se matando hoje, gente? Nós temos que ter muito cuidado, as pessoas estão muito desesperançadas. E quando a esperança termina, a vida terminou para essa pessoa. E o índice está muito alto de suicídio em todas as faixas etárias. E ele continua, ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. E é isso que nós viemos fazer aqui, né? Sermos autores da nossa própria história, né? Ser artífices do nosso destino.
Nós viemos aqui até agora, daqui para frente nós temos que ser diferentes. Porque o mundo mudou, tudo mudou e nós temos que mudar. Graças a Deus nós temos essa casa bendita, graças a Deus conseguimos o dinheiro para continuar a obra da Casa da Barra. Não desistam, podem continuar colaborando, né, Regina? Precisamos muito, porque a irmã Maria Angélica falava que a casa, a sede que ela queria era na Barra da Tijuca, e com o amor, o coração de todos e o bolso também, nós estamos conseguindo que a casa chegue, termine a sua obra num período certo. Cada casa aberta, cada sede aberta, cada ponto a mais é um ponto de luz e que o mundo está muito precisado desse ponto de luz. Vamos colaborar, porque nós estamos colaborando para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa família. Todos nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos responsabilidade com essa casa também. Porque essa casa não é da Regina, não é da Vera, não é da Dulce. Essa casa é nossa. E vendo como nossa casa, nós temos que amá-la, respeitá-la e cuidá-la, né? Porque é a nossa casa, né? Não é a casa de ninguém. Então, a palestra já chegou ao fim. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações o tempo inteiro. E que todos saiam daqui revigorados. E que mude a forma de tomar banho, de se alimentar, com a nova forma e novo conceito para uma nova vida que começa e de um novo planeta, que é a regeneração. Graças a Deus.